Boa noite a todos. Sejam bem-vindos mais uma vez aqui ao GEDEB, Grupo de Estudos da Doutrina Espírita Eurípides Barçanufo. Essa noite teremos a palestra com nossa companheira Juscelene Souza. Antes de iniciarmos a nossa oração, convidar a Juscelene para aguardar aqui, para darmos início. Vou pedir a todos que aqui se encontram presentes que, por favor, coloquem o celular no silencioso para não estar interrompendo o palestrante. Vamos começar agradecendo ao Pai. Afasta um pouquinho aí também. Na boca. Vamos agradecer ao Pai por mais esse dia, onde nos permitiu abrir os olhos, nos permitiu sair em paz e segurança para realizarmos as nossas tarefas. E aqui estamos nesse momento. Que a espiritualidade maior, o anjo guardião da nossa palestrante e a equipe espiritual dessa casa possa estar dando toda a intuição necessária para que ela possa desenvolver a palestra dessa noite. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita, Pai, a tua vontade, aqui na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa, Pai, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cairmos em tentações. Livra-nos, Pai amado, de todos os males, que assim seja. O tema de hoje, Mãos em Serviço, com Juscelene Souza. Boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos. Que a paz do Mestre Jesus se faça presente na vida de cada um de nós. E aí eu trago hoje para a gente estar conversando um pouco, o tema Mãos e Serviços. Esse tema está no livro Palavras de Vida Eterna. O item é o 147, do nosso querido e amado Francisco Cândido Xavier, ditado pelo Espírito de Emmanuel. E esse tema, Mãos e Serviços, eu venho trazendo aí a imagem de duas mãos, simbolizando o amor. E aí eu lanço a seguinte pergunta: o que é que nós estamos fazendo de bom? Como é que nós estamos servindo? Nós estamos auxiliando? O que é que a gente está fazendo em prol do outro? Porque assim, essa imagem, ela denota a questão do bem. O bem, ele está em nosso pensamento. Do que adianta nós termos boas atitudes, bons pensamentos? Porque esses bons pensamentos, eles vão, consequentemente, ser transformados em ações. Como é que eu faço esse movimento do que eu penso? Tá? Então, do que vale a gente ter boas atitudes, a gente pensar no bem, mas a gente não coloca nossas mãos na massa. A gente não pega esse bem e transforma em trabalho. O trabalho que auxilia não apenas a nós mesmos, mas também. E quem é esse irmão? É todo ser que precisa de apoio, que precisa ser acolhido, que precisa de amor, precisa de carinho. E não importa quem seja essa pessoa. O que interessa é que
nós possamos, dentro das nossas possibilidades, estendermos as mãos para quem precisa no momento de dificuldade. Quantos de nós também precisamos que nos estendam as mãos? Porque da mesma forma que nós auxiliamos, nós também somos auxiliados. A gente também precisa de auxílio. E todo bem que a gente faz para qualquer pessoa, ele com certeza retorna para cada um de nós no momento certo. O universo está sempre lançando. A gente está, né, num planeta onde a gente pensa coisas boas, onde a gente procura viver da melhor forma. E se a gente pensa no bem, se a gente faz tudo que a gente precisa fazer para que esse bem se concretize, porque as mãos é justamente para isso, para o trabalho se concretizar. E é aí justamente que você precisa ver a forma que você vai utilizar para que isso aconteça. E Jesus, estendendo as mãos, tocou dizendo: quero ser limpo. Essa passagem aí está em Mateus, capítulo 8, versículo 3, onde é uma passagem que se refere a um leproso, né? A uma cura de um leproso. Onde Jesus, ele estende as mãos, ele acolhe. E ele acolhe justamente para percebermos que não existe barreiras para o amor. O amor, ele cura. E a gente sabe que a lepra, nesse período, era considerado algo... a pessoa com lepra, a gente não podia chegar perto. Era proibido. Ela era, socialmente falando, excluída. Né? Mas a gente sabe. Imagine aí, né, um ser humano diante de uma enfermidade, ele ser excluído. Né? Quanto é doloroso você ficar excluído, ficar distante das pessoas que você gosta, você não poder ficar perto de ninguém, você ser olhado de uma forma repugnante ou de uma forma... né? Então, Jesus, ele demonstra para a gente que o amor, ele cura. E todos nós somos tocados, sim, por Deus, né? Pela misericórdia divina, que se faz presente. Independente do que a gente faça, a misericórdia dele se faz presente. Não interessa o que a gente faz. Quando estiverdes meditando e orando, recorda que todas as grandes ideias se derramaram através dos braços para concretizarem as boas obras. E oração e ação caminham juntas. Não adianta eu orar, eu o tempo todo ter... eu tenho uma misericórdia, eu vou orar para que isso... Mas o que é que eu posso fazer? Qual é que vai ser a minha ação diante daquilo, desse bem que eu tanto desejo, que está no meu pensamento, que está na minha mente? Então, a gente precisa estar analisando, refletindo acerca disso. E aí tem assim, recorda que todas as grandes ideias se derramaram através dos braços para se concretizarem em boas obras. Então, a partir daí, a gente consegue perceber que nós, a todo momento, somos inspirados por Deus, pela espiritualidade. Né? O tempo todo nós somos estimulados a fazer o bem. O tempo todo, as sementes, elas são lançadas para que a gente tenha grandes oportunidades da prática do bem. Mas o que é que eu faço com essas sementes? O que é que eu estou fazendo para que elas germinem? O que é que eu posso fazer para que essas boas atitudes, esses bons pensamentos se concretizem, se executem em prol daquele que está tão fragilizado, até mesmo em prol de mim mesma? Porque quando eu faço isso, eu não beneficio somente o outro, eu me beneficio também. Eu também sou auxiliada nesse momento.
Do que adianta eu viver dizendo, mas eu tenho uma misericórdia, mas eu... Chega até pena, né? A palavra é essa. Mas eu tenho pena, olha para ver que situação. Mas o que é que eu faço para ajudar aquela pessoa? E se eu estivesse no lugar daquela pessoa? Porque eu posso não estar passando pela mesma situação, mas eu posso passar por outras situações também que me fragilizam em muitos momentos. E por que muitas vezes eu não consigo compreender a fragilidade do outro? Entender que, assim como eu tenho minha fragilidade, ele também tem. Por que será que isso acontece tanto com a gente ainda? Cidades que honram a civilização, indústrias que sustentam o povo, casa que alberga a família, gleba que produz, são garantidas pelo esforço das mãos. E aí eu vou sinalizando aos poucos aqui para que a gente compreenda melhor esse parágrafo que está contido nesse texto aí. Cidades que honram a civilização. Então aqui a gente pode perceber todo o trabalho, né, nos diversos setores para que uma cidade ou para que uma civilização cresça. Não há como haver o crescimento, né, eu digo referente à cultura, à questão social, não tem como ter esse crescimento sem o esforço, sem esse trabalho coletivo, sem a união. Não tem como haver. Porque ninguém trabalha sozinho. Se faz necessário o trabalho do outro. Daí a importância, né, do trabalho de cada um. Muitas vezes não muito valorizado, ou não muito compreendido, ou às vezes se acha que tal profissão é melhor do que outro, ou isso ou aquilo. Mas o que seria da gente sem um agricultor, sem um policial, sem um professor, sem um gari, sem um reciclador e muitos outros que ajudam a fazer com que esse progresso, esse crescimento aconteça. E nós estamos inseridos nele. Indústrias que sustentam o povo. É justamente o trabalho, a força do trabalho. O trabalho que leva ao pão para a mesa de cada pessoa. O esforço que se faz. Né? Hoje nós sabemos que a indústria já está muito evoluída, né? Com relação a esse fazer, a toda essa transformação. Né? Hoje já temos aí muitas máquinas, uma grande evolução. Né? O trabalho braçal já está diminuindo mais, mas precisa sim do ser humano. Se faz necessário tanto a máquina, né, nessa produção, quanto o trabalho do ser humano. Continua assim, sendo importante. Né? O avanço está aí e se faz necessário que a gente estude e que a gente vá acompanhando todo esse processo, né, de evolução, se faz necessário. E aí nós temos também casa que alberga a família, é o lar. Não se trata somente da casa, da construção, dessa construção material, mas do lar. Do lar que acolhe, do lar que cuida, do lar que você se sente protegido, do lar que você diz assim, eu estou no meu lar, eu estou bem. Ou quando você sai e volta, eu voltei para o seio da minha família, aqui eu me sinto bem. Embora a gente saiba que tem muitas questões, né, nessa questão de família, nesse grande laboratório, que não é fácil. A gente sabe que essa convivência familiar, onde nós temos ali uma grande diversidade, é muito difícil para nós, né? Tá convivendo, tá aceitando, tá entendendo o outro, mas é necessário. Tudo que a gente passa no seio familiar se faz necessário para que a gente cresça. E não é à toa, não é por um motivo banal que você está ali. Você está ali porque você precisa estar. Você tem, justamente, você está inserido na família que você precisa estar.
E isso é muito claro diante de muitas questões, né, que a gente enfrenta nesse grande laboratório chamado família. Gleba que produz é justamente a terra. É tudo que ela nos oferece. É tudo aquilo, mas para que ela ofereça algo, é necessário o trabalho, o esforço do homem, né, de preparar a terra, né, para a plantação, para a colheita. Então, é bem perceptível aí, diante, né, desse crescimento da civilização, da questão da indústria, né, que sustenta o povo, da casa que acolhe a família, né, esse lar, e da terra. Então, deixa aí, está muito nítido a necessidade de fazermos, a necessidade de colocarmos a massa e dizer, vamos lá, eu faço. Médicos despendem largo tempo em estudo para a conquista do título que lhes confere o direito de orientar o doente. No entanto, vivem estendendo as mãos no amparo aos enfermos. E aí, mais uma... A gente vê a importância, né, da medicina, a importância desses profissionais que estudam, que se dedicam para cuidar das pessoas que estão passando por algum tipo de enfermidade. Por mais simples ou por mais pequena que pareça essa enfermidade. E é aí que a gente enxerga a importância, né, dessas pessoas que estão ali na linha de frente. Na pandemia foi muito claro isso para a gente, né? Quando aconteceu a pandemia, os médicos, os enfermeiros, todas essas pessoas na linha de frente, né, ali lutando, tentando fazer o melhor, né, diante de tantas vidas que ali chegavam, né, comprometido, com a saúde comprometida. E quanta tristeza, né, quanto choro, quantas coisas aconteceram, né, num momento desse. E sem contar que não é fácil você ir para uma faculdade, você estudar, quantas coisas a gente enfrenta, né, quantas dificuldades, quantas noites perdidas, né, porque às vezes não é somente estar dentro da faculdade, é também um compromisso, não é somente a profissão. Termina sendo que o diploma, ele vai além disso tudo, porque ali está a responsabilidade nas mãos de uma pessoa, né, para cuidar da outra. Sem contar com também, muitas vezes, com a dificuldade financeira que se enfrenta. Mas também há um objetivo, porque a gente sabe que na vida, quando a gente tem um objetivo, a gente precisa lutar, né, perseverar para atingir esse objetivo, porque ninguém vai lutar por você. Você vai ter o apoio, né, das pessoas ali presentes, você tem todo o apoio espiritual, mas você precisa também ter muita força, ter coragem e dizer mesmo, eu vou fazer, porque senão você termina desistindo, porque muitas vezes aparecem muitos obstáculos, que não é somente nessa área, não, são em todas as áreas, quando a gente se propõe, né, ao estudo, quando a gente se propõe tendo um determinado objetivo e dizendo assim, não, eu vou chegar lá e eu vou cumprir esse objetivo. Vai aparecer em números, mas que a gente tenha força e a perseverança de seguir para conquistar aquilo que a gente precisa conquistar, né, para ter uma qualidade de vida melhor, mas também para que a gente possa evoluir moralmente falando. E agora chegou uma parte também que eu refleti muito nesse momento. Educadores mergulham vários lustros na corrente das letras,
adquirindo a ciência de manejá-las. Contudo, gastam um longo trecho da existência estendendo as mãos no trabalho da escrita. Ou seja, vai muito além do que a gente pensa e imagina que seja você orientar, você ser um educador. Não é somente você ensinar a ler e a escrever. Ali tem seres que precisam de todo o apoio para crescer no caminho certo, para crescer se tornando um cidadão inserido na sociedade, né, capaz de argumentar, de contra-argumentar, de opinar, de se perceber, de se sentir inserido dentro de uma sociedade que a gente sabe quão difícil está. Você se inserir, você se sentir pertencente a essa sociedade. E é um trabalho que vai além dos muros de uma instituição. E que o educador, ele não se resume apenas no educador. Muitas vezes ele está ali, a criança precisa de amor, muitas vezes não tem o apoio familiar, muitas vezes falta o alimento em casa. E tem também a questão da fragilidade, a falta de amor, a falta de carinho, a falta de orientação. Muitas vezes a família não tem, mas muitas vezes também precisa trabalhar e essa criança está ali, em suas mãos, está ali sob os seus cuidados. E ali você não vai ser somente professor. Você vai ter um momento que você vai ser mãe, que você vai ser médico também, que você vai ser costureira, que você vai ser psicólogo, enfim. Dentro dessa profissão, você vai conseguir perceber e realizar muitas outras atividades que talvez digam assim, isso aqui não cabe ao professor cabe somente isso aqui. E a gente sabe que não é dessa forma. E se estamos dentro de desempenhando uma determinada profissão, a gente precisa realmente gostar do que a gente faz. Porque se não gostar, a gente desiste. São inúmeras dificuldades que a gente enfrenta. E se a gente realmente não perseverar, a gente desiste no meio do caminho. Não sei nem se chega ao meio. Diante de um sistema que muitas vezes não ajuda. E que a gente muitas vezes busca ajuda de quem está perto, de quem a gente acredita que poderia estar nos ajudando, e muitas vezes falta esse apoio. E aí você precisa dizer assim, não, mas eu vou buscar sim, eu vou conseguir, eu vou buscar outros apoios para que isso aqui aconteça. E que no final está aqui muito claro, estendendo as mãos. Cada reencarnação de nosso espírito exige braços abertos do regaço materno que nos acolhe. Então, se nós hoje estamos aqui, tivemos a grande oportunidade de reencarnarmos, não foi por acaso. Antes disso, houve todo um processo, né, no mundo espiritual para que a gente viesse. E aí, quando a gente vem, a gente vai ser inserido em uma determinada família, né, nesse grande laboratório. Mas aí tem a mãe. E aí o bebê vai ficar aquele período ali de 9 meses, ou até mesmo vai nascer antes, depende da situação. Mas vai ser acolhido naquela família. Que ele tanto precisa estar para evoluir. Porque nós viemos para aprender, para reparar, né, nossos equívocos, trabalhar em cima desses equívocos, para que a gente possa estar revendo tudo isso, mas também para construir virtudes. Tá? E que a gente possa estar pensando aí nesse regaço materno, nessa família, mesmo
sabendo que é tão difícil, que a gente possa pensar sempre com muito carinho. Mesmo a gente não concordando com certas questões, mesmo a gente achando que o irmão, ou a mãe, o pai, sei lá, o familiar, não está agindo da forma que deveria agir. Porque às vezes é assim, a gente olha e diz assim, mas não está da forma correta. Mas será que eu estou seguindo o caminho certo? Será que eu também estou fazendo as coisas corretas? Será que o que eu estou fazendo está realmente dentro do Evangelho? Isso a gente precisa estar pensando. Porque assim, às vezes, apontar para o outro, o dedinho, é muito fácil apontar. É muito fácil enxergar, né, aquilo que eu vejo como erro do outro. Mas e os meus? Como que fica? Porque hoje a gente está vivendo dessa forma. Mas enfim, que a gente possa, diante de um texto desse, que a gente possa estar refletindo, estar cultivando sempre esse ato de reflexão diante de todas as situações que nos acometem. E que não esqueçamos que o acolhimento se refere não apenas às coisas boas, não apenas aos momentos alegres, mas também nos momentos de tristeza, os momentos de dificuldade, no momento de dor, de choro, também, que a gente não esqueça, né, que o acolhimento é extensivo a tudo isso e muito mais. Toda refeição para surgir pede braços em movimento. E hoje eu me peguei no momento do almoço analisando. Eu já tinha, claro, para a gente estar aqui, a gente precisa pegar um texto, né, para tentar entender. Precisa ter coragem, porque estar aqui requer isso, mas requer também a consciência de precisar estar, de precisar fazer. E aí eu fiquei analisando a refeição que eu estava comendo. E eu analisei da seguinte forma, trazendo para essa frase aqui. Primeiro se faz necessário que o agricultor prepare a terra, né? É todo um trajeto, um percurso, que ele plante, que ele colhe. Depois que ele colhe, alguém vai transportar para a indústria, não é isso? Para passar por todo aquele processo. Depois disso, novamente vai ser conduzido para onde? Para uma distribuidora ou para um mercado. Alguém vai comprar. E depois de comprar? Mas antes de comprar, tem alguém ali que vai vender. E aí a pessoa compra esse alimento, leva para casa e prepara. Diante de uma reflexão desse tipo, se faz necessário pensarmos na gratidão, que às vezes a gente não consegue fazer uma reflexão desse tipo. Eu não estou dizendo aqui que eu faço sempre, mas eu estou dizendo que chega um momento em que a nossa consciência vai despertando. E esse aqui é um momento. É um momento de reflexão, mas é aquele momento também em que a gente vai permitindo que essa consciência, por meio dessa reflexão, vá se expandindo, né? Vá se desenvolvendo, vá nos ajudando para que a gente diariamente consiga estar cultivando a reflexão. Então, é muito bom e é muito importante estar fazendo a reflexão acerca disso. Porque o alimento se faz necessário para o nosso corpo. É tão bom nos alimentarmos bem. É tão prazeroso você chegar ao momento de uma refeição e você, quantos não tem, né? Quantos não tem essa refeição?
E a gente tem. Possa ser que não seja o que a gente está desejando comer, mas a gente tem. Mas e aquele que procura e não acha, não encontra? E aí vem aqui, ó. Cultivemos a reflexão para que nos aclare o ideal, sem largar o trabalho que Nono realiza. Então, se eu tenho um ideal, eu preciso também, eu tenho objetivos para alcançar. Eu não vou desistir, porque eu sei onde eu quero chegar. Eu sei perfeitamente do que é que eu preciso. Agora, eu preciso, diante do bem que eu pretendo fazer, antes de fazer, eu preciso analisar, eu preciso refletir, para ver se aquilo que eu vou fazer é justamente o melhor. É o melhor que eu vou fazer com isso aqui? Será que o que eu vou fazer está legal? Vai servir realmente de auxílio? Ou será que nesse momento que eu estou achando que está certo, eu vou terminar prejudicando? Me prejudicando, prejudicando também alguém? Porque existe isso. Às vezes a gente já tem até a boa intenção de fazer. Mas, nesse trajeto aí, às vezes a gente age de uma forma, da forma que não deveria agir. E se a gente, às vezes, age por um momento de reflexão, por um impulso, não é? Se faz necessário que a gente corrija. A gente consegue fazer essa correção, né? A gente consegue pedir desculpa. A gente consegue compreender quando a gente magoa, quando a gente ofende. Claro que sim. É uma energia que se muda. Muda. A energia muda. Assim nós somos energia. Ela muda. E a gente sente isso. A gente sente. Porque se a energia muda, vai atrapalhando. Nos atrapalha. Às vezes você vai fazer algo e as coisas começam a acontecer. E é aí que a gente precisa refletir um pouco mais sobre essas questões. Jesus, embora pudesse representar-se por milhões de mensageiros, escolheu vir ele próprio até nós, colocando mãos em serviço, de preferência em direção aos menos felizes. Olha que maravilha, né? Ele veio. Ele podia mandar, mas se era a missão dele, ele sabia. Se ele é um missionário, ele não ia deixar de executar algo tão importante, né, que é uma missão. E veio sim, viveu entre nós, nos ensinou por meio do amor, por meio do exemplo, não fez distinção, não foi seletivo, se aproximou de todos. Todos ele ficou próximo. Do preto, do branco, daquele que tinha maior poder aquisitivo do que não tinha, do que tinha alguma enfermidade, porque afinal de contas todos nós temos algum tipo de enfermidade. Todos. Não tem um ser humano que não tenha. Mas ele sempre misericordioso com cada um de nós. A misericórdia dele se faz sempre presente. Serviço é expressão de amor. E aí eu trago essa imagem que com certeza nos deixa muito felizes, né? A casa tem esse tipo de serviço, e que bom que nós estamos inseridos, nós estamos aqui nessa casa, nós participamos desse momento. Nós, quando eu falo nós, é todo um grupo, direto ou indiretamente, juntos, porque você pode não estar
com a questão do corpo físico ali presente, mas você emana boas energias, você, de alguma forma, você contribui, né, para que uma ação desse tipo aí aconteça. E a própria frase deixa muito claro que servir é uma forma de amar, né? Porque no momento desse não é somente você levar o alimento, é você ouvir, é você entender, é você se aproximar, é você ter a compaixão, mas é também um momento de você executar, de você se fazer presente, de você dizer, eu estou aqui com você. E a energia e a gratidão que a gente sente estando, né, fazendo parte de uma ação desse tipo, eu não sei nem descrever, eu não consigo nem descrever para vocês. Né? Que muitas vezes no início a gente vai de forma muito mecânica. Não é que você vai inseguro, mas é uma coisa que quando você começa, você ainda precisa de muitas outras coisas para você entender um pouco daquilo que está acontecendo. E aos poucos você vai entendendo. Mas, sendo que existe também, aí ainda dentro dessa expressão de amor, né, a tolerância, o acolhimento, a compreensão. Então, vamos pensar melhor acerca. O bem se materializa através de nós. Se é através de nós, está muito claro que se esse bem se materializa por meio de nós, eu preciso executar. Se eu penso, eu preciso ter a atitude de pôr em prática. Eu preciso ser esse instrumento na vida, para mim, para eu própria e para qualquer uma outra pessoa, em meu benefício e em benefício do outro, porque eu me beneficio. A primeira pessoa que se beneficia sou eu mesma. Às vezes a gente pensa que não, mas é. E aí é tudo que você pode estar fazendo para que aconteça o que você está querendo que aconteça. Né? Esse bem que você tem no seu pensamento, que está ali organizado, que você está querendo fazer, mas que muitas vezes você diz, poxa, mas como é que eu vou fazer isso aqui? Então vá lá, coloque as mãos aí na massa, trabalhe. O verdadeiro trabalhador do bem não espera recompensa, não escolhe quem ajuda, serve com humildade e trabalha em silêncio. E aqui já quase que finalizando, só lembrando que fora da caridade não há salvação. Né? É algo que a gente precisa e já entende, embora a compreensão seja algo mais delicado, porque para você colocar em prática já fica mais difícil, a gente sabe disso, mas que não é impossível. E aí eu trago para vocês aqui, só para a gente estar fechando aí acerca dessas mãos que precisam ser estendidas, dessas mãos que precisam acolher, dessas mãos que precisam colocar a mão na massa, dessas mãos que precisam executar todo o bem que se tem por meio do pensamento. Aprendamos que as mãos não foram feitas apenas para receber, mas principalmente para servir. São elas que enxugam lágrimas, oferecem apoio, dividem o pão, levantam quem caiu e transformam boas intenções em ações reais. Pensemos sobre isso. Muita paz para todos. E aí eu trago aqui os livros que eu fui utilizando, né,
no decorrer desse slide, no decorrer dessa explanação, para que eu tivesse a ideia do que realmente vem a ser Mãos e Serviço. O livro Palavras de Vida Eterna, que eu recomendo que quem não leu ainda, leia, porque é muito bom, né? E o Evangelho segundo o Espiritismo. Muita paz para todos. Que assim seja. Agradecendo a nossa irmã Juscelene, né, pela palestra que foi explanada nessa noite, que possamos refletir, né, sobre todo o conteúdo, né, e, na medida possível, né, possamos também estar colaborando, né, com o próximo, para que possamos estar praticando o bem e a caridade. Após o término aqui da primeira parte, né, vamos distribuir a água fluidificada e passarmos para a segunda parte, para quem for tomar, fazer parte da fluidoterapia. Então, aproveitando aqui, para a nossa irmã Juscelene fazer a nossa oração de agradecimento e encerramento da primeira parte. Elevando o nosso pensamento ao alto, vamos rogar a Deus que nos proteja, nos abençoe, continue nos amparando, que possamos refletir, Senhor, analisar sobre tudo que foi explanado na noite de hoje, que todos os seus ensinamentos possam nos ajudar, né, expandindo as nossas consciências, para que a gente desperte e possa estar vivenciando os teus ensinamentos. Que todas as pessoas possam ser acolhidas,